TV, a primeira em tecnologia HD e 3D. Muito bom dia a todos, já estamos no ar com Caminhos de Luz aqui pela Rede TVRN. Hoje temos a grata satisfação de apresentar para você mais uma obra do conhecido trabalhador do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte, nosso querido amigo, colaborador também do Caminhos de Luz, seu Altamir da Cunha, que vai discorrer hoje sobre o seu mais novo lançamento, De Jesus para Você, Luz e Consolação, mais uma obra editada pela casa editora O Clarim. A gente vai conversar com ele a respeito dos vários temas que o livro traz à reflexão. Agora, convidamos você a pensar em Deus, em Jesus e fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, continue conosco e vamos conferir mais uma obra do nosso escritor espírita aqui do Rio Grande do Norte, seu Altamir da Cunha. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem, gente, já estamos de volta e vamos apresentar para você uma grata satisfação de tê-lo aqui novamente, seu Altamir da Cunha. Ele é bacharel em matemática, já foi vice-presidente aqui da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Hoje faz parte do Conselho Deliberativo, conferencista espírita, escritor e veio trazer aqui para nós mais uma obra lançada pela casa editora O Clarim. Está aqui, ó, De Jesus para Você. Muito bom dia, seu Altamir. Que bom. Bom dia, Gisete. Bom dia, telespectadores. É mais uma oportunidade para nós darmos a nossa contribuição, né? E que contribuição, né, seu Altamir? Uma obra dessa está aqui, a capa ficou linda, seu Altamir. O Clarim está de parabéns, porque realmente ficou extremamente assim... Você tem vontade de ler o livro, né? E é muito importante, né, seu Altamir? Os comentários têm realmente sido positivos nesse sentido, tanto no aspecto do conteúdo quanto da apresentação do livro. Isso, algumas pessoas que telefonaram para mim falando não só do conteúdo, eles dizem, o conteúdo não precisa dizer, realmente está excelente, a diversidade dos assuntos, com a segurança doutrinária, tudo, mas também o trabalho do Clarim foi maravilhoso no aspecto, assim, no design, no livro. Realmente a capa ficou, parece que foi uma coisa da espiritualidade, porque também eu tinha imaginado para pedir para eles, né? E fiquei esquecendo, que era exatamente essa mão, e esse é o título, De Jesus para Você. Mas quando veio, eu realmente tive aquele choque. Eu digo, nós não estamos fazendo as coisas sós, né? É verdade. Nós pensamos, porque não somos médiuns ostensivos, às vezes, dizemos que o trabalho é nosso. Nós somos coautores. É verdade. Nós estamos coparticipando, porque a participação da espiritualidade é constante. Da onde surgiu a necessidade de escrever mais uma obra? O senhor também que tem, né, um trágico equívoco que trata a respeito do suicídio, mas de onde partiu a necessidade de trazer mais uma obra ao público? Só as coisas vão acontecendo, parece que realmente as coisas vão acontecendo no sentido de nós cumprirmos algo que já deveríamos estar cumprindo há mais tempo. Eu me lembro que quando iniciamos o nosso trabalho, através da mediunidade, certas influências, eu ainda incipiente no processo mediúnico, era escrita à base da minha mediunidade, vamos dizer assim. Mas por questões de influências espirituais negativas, aproveitando da imaturidade, eu suspendi e criei uma espécie de trauma. E daí, então, demorou. Quando foi uma vez no Eurico Bassanufo, numa reunião, fui a ser atendido lá no trabalho até de magnetização, de passes, um espírito, através de Nazaré Montenegro, disse, e o livro, quando é que você começa? Eu tive aquele choque que eu detestava escrever, inclusive, por causa disso, né? Eu acho que já é o trauma. E aquilo foi acontecendo e, de repente, veio o trágico equívoco, veio esse, já está o terceiro quase pronto também, né? Que bom! Acreditamos que de junho para julho, por aí, nós estaremos remetendo para a editora. Ah, que maravilha! Ótima notícia, seu Altamir.
Olha, o livro, ele são vários temas, né? É uma compilação, vamos dizer assim, né? De várias palestras que o seu Altamir faz. Ele é um conferencista maravilhoso, tenho certeza que você conhece, está concordando comigo. Então, de acordo com o tempo que dispomos nesse programa, embora reconhecendo a importância de todos os temas que ele aborda nesta obra, achamos conveniente destacar alguns. Não é que não seja importante os demais, mas este a gente achou que fosse mais importante para que vocês, nossos telespectadores, pudessem avaliar a riqueza do conteúdo apresentado por seu Altamir. A gente vai começar no capítulo 1, seu Altamir, dizendo assim, o título do capítulo é o seguinte: apego, morte e juízo. Você comenta e ilustra, né, com uma história de um jornalista que consideramos muito oportuna, mas gostaríamos que o senhor comentasse a frase que encerra o capítulo. O retorno ao plano espiritual, através do fenômeno da morte, será sempre a oportunidade de ajuizarmos a respeito do bem ou mau emprego dos talentos que a vida nos ofereceu, gerando o céu ou o inferno dentro de nós, conforme a paz de consciência ou as dramas dos remorsos. É verdade. A vida é como se nós estivéssemos recebendo talentos, oportunidades. E muitas vezes nós negligenciamos nesse sentido. Nós temos a oportunidade de fazer algo e não fazemos, nós nos omitimos, nós nos acomodamos. E uma das coisas que mais contribui para que nós nos acomodemos no aspecto espiritual, em trabalhar esse lado da espiritualidade, é o apego aos bens materiais. Isso tem contribuído de forma realmente intensa em nossas vidas. Por isso que o tema apego, morte e juízo mostra exatamente as consequências do apego às coisas materiais. Mas, ao mesmo tempo, nós levamos a pessoa a entender, a fazer uma reflexão, que os bens materiais não são prejudiciais. Nós deles precisamos, e se Deus nos deu a oportunidade de tê-los, é para que nós trabalhemos com esses bens em benefício do nosso crescimento espiritual. No combate ao egoísmo, nós poderemos ser ricos, por exemplo, sendo solidários. A questão é quando nós nos apegamos demasiadamente, aí começam os problemas e vem exatamente os absurdos, como na história relatada do jornalista que trabalhava, fazia hora extra e nunca estava em casa porque queria dar o melhor para a família. Resultou do pior, porque quando ele foi fazer a declaração de imposto de renda, viu que faltavam 2 dependentes. O filho, que morreu por questões de drogas, e a filha que fugiu de casa e ele não sabia notícia. Aí ele parou e disse que daria tudo que tinha adquirido até aquele momento para ter os filhos de volta. Tarde demais. Então são questões como essa, e nós também apresentamos o quadro em que Jesus fala daquele mau rico, do rico que acumula bens e diz: os meus celeiros são poucos, eu vou destruir tudo, vou construir celeiros maiores, e então terei uma grande safra, encherei tudo. Aí Jesus disse: Nécio, amanhã a morte te convidará, e o que será de tudo que acumulaste? Então, são questões para reflexões a respeito da nossa vida, coisa do dia a dia, né? E esse tema hoje é tão válido, porque hoje a gente vê com tanta frequência esse caso, né, do médico que o senhor acabou de nos dizer, do médico não, do jornalista, que o senhor acabou de nos dizer, pessoas que com afã e se voltam apenas para o trabalho, esquecendo a família, esquecendo até o próprio lazer e a si mesmo, né? Exatamente. Porque a boa vontade existe, ninguém trabalha nesse sentido e faz isso, que seja com má vontade. Sempre há boa intenção, mas a boa intenção não é suficiente. Nós temos que conhecer qual a proposta de vida nossa. O que nós estamos fazendo aqui? Será que é somente no intuito de dar aos nossos filhos o conforto material ou no sentido de direcioná-lo com segurança na vida? O que mais precisa realmente, no mundo em que vivemos, principalmente atualmente nós estamos vendo, é uma orientação, é espiritualidade. Isso. Então, trabalhemos, demos o conforto que for necessário, mas procuremos também dar o conforto espiritual, a segurança espiritual, para que aquelas criaturas possam considerar que não é somente essa vida, existe outra, que a vida continua. E o que será daquele que simplesmente acumulou bens materiais e não acumulou bens espirituais? E muitos problemas hoje que a gente vê na própria sociedade é decorrendo dessa negligência dos próprios pais, tanto em relação à família como em relação aos deveres religiosos, vamos dizer assim, ou até cristãs, né, seu Altamir? Exatamente. Nós temos sempre, inclusive, em nossas entrevistas aqui, em artigos, em algumas palestras, feito compreender de que é o seguinte, de que nós devemos trabalhar a questão da espiritualidade. Às vezes a religião é muito importante, mas às vezes não é a questão do rótulo.
É nós observarmos como estamos realmente fazendo em termos de formação espiritual em nossos filhos e em nós mesmos. Porque ir a uma igreja, a um centro de espírito, a um templo protestante, isso não diz muita coisa. Dizer que Deus é bom, exaltar o nome de Jesus, não é suficiente. É suficiente nós sintonizarmos com as coisas que Jesus nos ensinou. Aí vem a questão da espiritualidade, essa formação, consciência dos nossos deveres cristãos, que é na solidariedade com os nossos semelhantes também. É verdade. Só para vocês só estão pegando um pouquinho, gente, do que esse capítulo traz a reflexão. A gente tirou também outro capítulo aqui, que é o capítulo 4, que é intitulado assim, Hora do Testemunho, Hora Solitária. É uma interpretação com base em duas frases. Uma de Jesus, prevendo o testemunho a que se submeteria, conforme relata Mateus, em 26:39, que diz assim, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E a outra é do Dr. Bezerra de Menezes, que se encontra no livro Coragem da Fé, psicografado por Carlos Bacelli, que diz assim, a hora do testemunho é uma hora solitária. Como é que a gente pode entender isso? Veja bem, a questão dos testemunhos na vida, é preciso que nós estejamos conscientes. A nossa fé, ela é testada nos momentos de dificuldade. Nas facilidades, é muito fácil eu dizer que confio em Deus, confio em Jesus, porque tem me dado oportunidades, né, de riqueza, de bem-estar na família. Mas eu quero ver a fé, nós temos que provar nossa fé nos momentos de dificuldade. Porque nesses momentos, quando é hora do nosso testemunho, nós é que temos que passar pelo testemunho. E às vezes nos sentimos solitários. E muitas pessoas acham que foram abandonadas por Deus porque sentem-se solitárias. Mas só que o testemunho é para ela. É naquele momento que ela deve provar realmente a sua fé, a sua confiança em Deus, né? E aí entra uma coisa importante, a gente vê a ligação de um capítulo a outro. A gente há pouco falou da questão da necessidade de espiritualização do ser, que entra nisso aí, para a gente ter a condição de testemunhar, né? É verdade, porque o próprio Jesus, observemos bem, ele diz, Pai, se possível, passe esse cálice de mim, mas que cumpra segundo a vossa vontade. Submeteu-se à vontade de Deus, confiou em Deus e submeteu-se. Naquele momento, Jesus não se sentiu só porque sabia que estava com a presença de Deus. Mas ele olhou Pedro, há pouco tempo havia traído, estava chorando em remorso por ter mentido 3 vezes, né, por ter negado 3 vezes. Judas foi aquele que recebeu a oferta e entregou aos judeus. Então, ele sentiu-se naquele momento, poderia se sentir só. O testemunho era dele, ele tinha que passar, mas confiou em Jesus, confiou em Deus e se entregou com todo amor. Então, nós também, quantas vezes, nos momentos de facilidade, no momento de ventura, nós estamos rodeados de amigos. Mas parece que nas dificuldades, nas provações, todos se afastam. E nós poderíamos dizer, são ingratos. Não, não. É porque é o processo da vida para que nós demos o nosso testemunho. Então, é confiar e lutar, consciente de que nós não estamos órfãos do amor de Deus. E se a gente não tiver esse preparo, principalmente na nossa família, fica mais complicado, fica mais difícil, né, seu Otávio? Aí entra a questão do sofrimento como base educadora. Exatamente. Né? Temos que investir. Na verdade, a vida, nós aproveitamos para fazer grande investimento. Nós, às vezes, aproveitamos a vida para investir nas bolsas de valores, para ter lucros materiais, mas esquecemos de investir na bolsa do futuro, não naquela do futuro que existe aqui na Terra, mas do futuro em sentido de espiritualidade. Porque nós criamos aqueles bens, nós vamos acumulando aquilo que a traça e os ladrões não roubam, que nós conduziremos conosco. Porque tudo que nós conseguimos aqui na Terra e que é material vai ficar aqui na Terra. Agora, os bens espirituais nós conduzimos conosco. Até nesse meio conturbado que a gente ultimamente está vivendo, todos os dias a gente liga a televisão e está lá tragédias, e não é só restrito ao nosso país, é no mundo inteiro, né? São tragédias, a gente está no início praticamente do ano e a gente já tem notícias de várias e várias tragédias, mortes, dissensões entre famílias, é uma coisa triste, né? Exatamente. Então esse livro, se você for observar direitinho, a diversidade dos assuntos, foi realmente uma coisa... Você vê o aspecto religioso,
os 30 primeiros, 40 primeiros capítulos, você vai ver uma parte mais de religiosidade moral cristã e vai gradativamente chegando na parte filosófica, que exige mais um pensar, e a parte científica, que inclusive nós vamos ver artigos como aquele que nós vamos ter a oportunidade de comentar, que é mais ligado à mediunidade, às influências espirituais negativas e assim por diante. Então você tem a oportunidade de ver, principalmente as pessoas que têm pouco tempo para estudo, ler um capítulo daquele. Não precisa ser sequenciado, você pode ler o primeiro, ler o último, ler o do meio, não tem problema. Para quem faz palestra, você palestrante, você dirigente da Casa Espírita, excelente, exatamente. Excelente mesmo. No capítulo 3, no capítulo 5, que é intitulado assim, A Família e os Deveres dos Filhos com relação aos pais. É um tema muito atual e o senhor disserta de forma a provocar profundas reflexões, principalmente com a frase: desconhecer o valor daquelas que no passado limparam e araram a terra, plantaram as sementes e cuidaram para que se tornassem árvore frondosa e frutífera, de cujas sombras e frutos hoje nos servimos, é a manifestação cruel do egoísmo em forma de ingratidão. E como a gente vê ingratidão hoje no seu familiar, né? Pois a questão do idoso, por exemplo, tem sido uma questão que ainda realmente tem sérias dificuldades, as pessoas encontram sérias dificuldades para resolver. Parece que quando as pessoas atingem determinada idade, que se tornam improdutivas, as pessoas sentem naquela pessoa a inutilidade em pessoa. Isso é um grande erro. Nas comunidades passadas, no passado, as pessoas antigas, as pessoas mais velhas, eram consultadas por serem mais experientes. Então, existia o conselho formado por anciãos. Acho que nem fazia muito tempo. Não, hoje no seu existe em alguns lugares ainda essa consulta aos anciãos, porque são pessoas de muita experiência. Mas nós vemos, atualmente, situações onde parece que é um desprezo. Os filhos simplesmente pegam os pais, colocam lá, ou jogam, não vão nem lá. Eu tive a oportunidade, e aí nós relatamos até o caso de uma visita dos ancianatos aqui do Natal, e ela dizia, a pessoa do sexo feminino, dizia: meu filho, eu tenho aqui tudo, eu tenho televisão, tenho um apartamento, tenho uma pessoa que cuida de mim, mas eu queria nesse momento estar com meu filho, mas ele está lá com os filhos dele passeando, era um dia de sábado, passeando, e eu estou aqui sozinha, sofro muito por causa disso. Outro dia, senhor Altamir, eu vi um questionamento a respeito disso, que traz também, bem dentro do que a gente está falando, da questão da utilidade da criatura, que ela só diz que ama a outra até enquanto aquela outra pessoa é útil. Por exemplo, questão do ancião, do pai que já é idoso, ele deixa de ter utilidade, também os filhos deixam de amá-lo, né? Então, o que é amor? Então, a gente passa para a reflexão, será que você realmente está amando seu pai e sua mãe como realmente deve, né? Como são as bases do amor? A questão do mundo utilitarista, a coisa só vai para o imediatismo, né? Então as coisas precisam mudar. Nós não devemos esquecer, por isso que a doutrina espírita, e aí nesse livro nós vamos ter a oportunidade várias de ver sobre reencarnação, lei de causa e efeito, nós viremos um dia, novamente ao plano terrestre, na condição, quem sabe, de pessoas que vai viver até uma idade avançada também, e quem sabe poderemos ter filhos que sejam gratos conosco para nós sentirmos aquilo que os nossos pais sentiram com a nossa ausência, com a nossa indiferença. Às vezes, pelo menos para mim, né, enquanto pessoa e tudo que reflete acerca disso, eu fico pensando assim, será que a pessoa que promove determinado, às vezes até crime, né, contra seus próprios genitores, não entende que um dia pode acontecer com ele é tão... A linha da vida é tão tênue, ela muda de uma hora para outra, em fração de segundos, né? Exatamente. Será que a criatura não pensa? Não pensa O que o senhor acha que falta? É Deus mesmo? É amor? É conhecimento? Ou é tudo junto? Então, é um conjunto, né? Porque, na verdade, o conhecimento é muito importante. Quando nós, tendo o conhecimento, vamos refletir a respeito dele por prática. A questão do conhecimento ficar somente na mente e não ter um sentido prático, é aquela história com a doutrina espírita que nós costumamos dizer. O espiritismo prático e a prática do espiritismo. A prática do espiritismo no dia a dia na casa espírita é uma coisa. Agora, o espiritismo prático, manifestado pelo amor, pela solidariedade, pela compreensão, é outra coisa. Muitas vezes nós somos aqueles que estamos sempre ativos
no espiritismo prático, no espiritismo prático, mas na prática do espiritismo, né, dos princípios espíritas, do amor, da caridade, nós falhamos, até mesmo no grupo onde estamos. Seu Altamir, esse tema também nos traz a uma triste realidade. Será que esses pais que são negligenciados também, né, quando já idosos, não tem também uma parcela de contribuição no tipo de criação que deram aos seus filhos, ou que pelo menos não deram a eles, né? A questão principalmente moral? Exatamente, e até a questão exemplar, a questão do exemplo, como ele se comportou como filho, que os netos daquela pessoa, filhos deles, como observavam o comportamento, né? Tem até histórias que normalmente relatam a esse respeito, do que o filho observava o pai tratar, o seu pai, o avô dele, e então ele pegou e um dia fez exatamente uma composição de uma historinha dizendo que ia criar isso, aquilo outro, para quando ele ficasse velho, tratá-lo do mesmo jeito que ele tratava o pai dele. Ele parou para refletir, que ele não tratava bem, ele xingava, ou ele fazia coisas desse tipo. Então é preciso nós compreendermos que o que nós fazemos está sendo registrado. E aí fica um puxão de orelha nas próprias famílias, claro, né? É verdade. E a gente vê isso, Altamir, quando a gente pede uma criança para desenhar, vamos supor que o pai seja médico, a mãe enfermeira, o que é que a criança sempre, ela sempre tende a ser também algo, o reflexo dos pais, pelo menos até uma certa idade, né? Exatamente. A criança observa muito mais do que nós podemos imaginar. Então, a questão do idoso que sofre, às vezes, o pai que hoje está sofrendo por causa do abandono dos filhos, ele também poderá estar apenas resgatando alguma coisa com relação ao seu comportamento como filho também, né? Mas, às vezes, também não. Poderá ser um pai que cumpriu o seu dever direitinho e até assumiu essa condição para exemplificar a fé, a resignação, a não revoltar-se, ou coisa desse tipo, né? Aí entra a questão do tesouro futuro, né? Exatamente. Ele está trabalhando, investindo na bolsa, né? Do futuro. Seu Altamir, no capítulo 25, que é intitulado assim, Ante a morte de um ente querido, porque é tão complicado a gente trabalhar com essas perdas. O senhor inicia com questionamentos que são muito comuns entre aqueles que passam pela experiência da chamada perda de entes queridos. Como conviver com o vazio imenso gerado pela perda de um ente querido? Como aceitar a separação sem fim de alguém que muito amamos? O que é que o senhor acha? Vamos comentar aí a respeito, porque realmente deve ser muito difícil. Interessante. Você vê o que é a questão da visão de espiritualidade, né? A diferença entre alguém que acredita na imortalidade da alma, acredita que a vida continua após essa vida física, né? E aquela pessoa que não, tem a crença apenas no hoje. Então ele começa a dizer, separação sem fim. Primeiro, não há separação sem fim. Há uma separação dimensional, da questão de dimensão, mas os seres que se amam continuam unidos pelo laço do amor. Então, se eu amo alguém, não é pelo fato de eu deixar o corpo físico, já que eu continuarei a viver, que eu vou deixar de amar aquela criatura. Estarei ligado àquela criatura pelos laços do amor. Não resta dúvida, né? E mesmo que momentaneamente passando por essa situação, a questão da reencarnação, do retorno, a questão da morte também que vai acontecer comigo, que eu vou me encontrar com aquela pessoa. Então nós temos, através dessa mentalidade espiritualizada, nós temos como nos confortar mais, chorar. Porque as pessoas imaginam que ser espírita é não chorar. Não, a dor da saudade. Nós criamos um vínculo tão profundo com alguém, essa pessoa se afasta, nós sentimos a saudade. Se um filho nosso diz que vai agora morar nos Estados Unidos, por exemplo, nós choramos às vezes de saudade. Não vamos impedir, porque senão poderíamos estar causando um grande mal, impedindo nossos filhos de progredirem, de tomar o seu rumo, né? Mas vamos realmente às vezes chorar. Agora, chorar sem revolta. A questão da morte também. Que choremos os nossos entes queridos. Agora, procuremos trabalhar no sentido de que a vida continua para ele do outro lado, na outra dimensão, e para nós aqui no corpo físico. E que esse choro, né, seja realmente da saudade, que aquele ser desencadeia, não que seja aquele desespero, aquele desalento, né, que faz até mal ao espírito desencarnado, né? A questão da revolta, né? A revolta, ela não é prejudicial apenas para quem se revolta, mas essas vibrações da revolta chegam ao ente querido que nós estamos lamentando, a sua partida, em forma de braseiros, vamos dizer assim, a queimar por dentro dele, a causar mal-estar, a fazê-lo sofrer. Então, nós, se amamos nossos entes queridos,
procuremos trabalharmos de maneira a mudar o nosso comportamento, aceitando aquilo que Deus determinou. Todos nós um dia vamos retornar ao plano espiritual. Novamente, a gente vai fazer uma ligação desse capítulo Sim. com o capítulo 1. Será que o interesse, né, das pessoas por esse tema, perda de pessoas amadas, não está ligado também à materialidade, ao apego, às vezes excessivo, que a gente tem das coisas e das pessoas? Exatamente. Esse apego é no sentido geral. Não é o apego somente a dinheiro, a posse material em si, mas também o apego que nós temos pelas pessoas que convivem conosco. Um amigo que é tão apegado ao outro que sente ciúme de outras amizades com aquela pessoa. Quer dizer, isso é coisa doentia. O pai que é tão apegado ao filho, que tolhe aquele filho de maneira a não deixá-lo progredir. Quando ele morre, o filho fica sem saber realmente fazer nada na vida, porque ele não permitiu que o filho aprendesse na vida. Então, são coisas que nós devemos realmente estar fazendo uma reflexão, e esse livro nos convida a uma reflexão profunda a respeito dessa situação. Com certeza. Existe fórmula pronta, a gente sabe que não existe. Mas existe, assim, algum meio de minorar, né, esse sofrimento, né, com a perda de alguém, principalmente entre mães e filhos, né, que, segundo falam, é o maior amor hoje, é o maior exemplo do amor aqui hoje no nosso planeta? Olha, pelo que os próprios filhos que partiram, né, vieram através da mediunidade e nos ensinam, dizem que a melhor forma é preencher o vazio que ficou com a ausência deles, procurando amar a outras pessoas carentes de amor. É um trabalho. Quantos também, órfãos, né? quantas criaturas aí mesmo que não traga para dentro de casa no sentido de criar, mas visitando em hospitais, a gente pode adotar, não trazendo para dentro de casa, mas adotar no sentido de se interessar, de fazer algo por aquela pessoa. Então esse vínculo em intenção do filho, do ente querido que partiu, ameniza muito essa nossa situação. Com certeza. A gente tirar o foco da dor, Exatamente. né, seu Altamir, e colocar o foco em algo produtivo que vai gerar alguns benefícios. Exatamente. Tanto para você quanto para pessoas que estão em volta, né? E até também no sentido de que quando a questão da morte acontece por um acidente, uma tragédia, a pessoa não lembrar mais aquela tragédia. Porque lembrar aquela tragédia é uma forma de repetir, é uma forma de renovar as imagens daquela pessoa que partiu, e ela vai sofrer de novo aquilo que sofreu no momento. Então nós temos que procurar trabalhar essa questão para que possamos realmente nos beneficiar e possamos beneficiar os nossos entes queridos que retornaram ao plano espiritual. Aí entra o benefício de uma boa leitura, né, de um bom livro, Claro. qual a responsabilidade também de um escritor ao levar essas mensagens, essas informações para todos aqueles, porque sofrimento é o que não falta hoje no nosso mundo, né? É verdade. E você falou uma coisa muito certa, a responsabilidade do escritor, né? No sentido que livros existem muitos por aí. Livros de todo jeito, livros mediúnicos, livros mesmo de autores que não é através de mediunidade ostensiva, mas nós temos que observar realmente qual é a proposta, o que traz de benefício, de utilidade para aqueles que vão ler o livro, né? Com certeza. No capítulo 33, outro tema, olha, infelizmente, eu ia fazer a pergunta, Sr. Altamir, mas o nosso tempo está, mas a gente vai continuar com o Sr. Altamir a respeito deste livro, mas a gente também quer comunicar com muita satisfação e convidar, principalmente a você, a conhecer outra maravilhosa obra que vai ser lançada agora, dia 21, sexta-feira, às 19 horas, na livraria Saraiva do Midway Mall, que é As Orquídeas Também Choram, mais uma edição da Casa Editora O Clarim, ditada pelo Espírito João Maria Almédio Assis Azevedo. Então, vocês estão todos convidadíssimos a chegarem lá, a participarem, a prestigiarem. Afinal de contas, gente, é da nossa terra. E tem um detalhe, né, Sr. Altamir? Esse lançamento não é só aqui em Natal, ele é a nível nacional. Vai ser lançado de primeira mão pelas livrarias Saraivas de todo o Brasil, agora no dia 21 de fevereiro, sexta-feira. Então, você que gosta de uma boa leitura, espírita ou não, né? Exatamente. Vale salientar, que gosta de uma boa leitura, está convidado a participar no Midway Mall, na livraria Saraiva, às 19 horas. Seu Altamir com certeza vai estar lá. Estarei lá também, esperamos você. Seu Altamir, quem quiser adquirir,
De Jesus para você, luz e consolação. Olha, a livraria Saraiva, né, fez o pedido da menina, não tinha chegado, não sei se já chegou, mas na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, no shopping de Ponta Praia Negra, Shopping. Praia Shopping, na livraria de Praia Shopping também tem. Aqui na banca de revista aqui do Nordestão, Boa da leitura. Salgado Filho, também tem o livro. Então, e algumas casas espíritas, né? Alguns centros espíritas, como de Ponta Negra, né? O SEI, Centro Espírita Irmão de Caminhos, A e outros aí que nós Editora, o deixamos. Nosso Clarim. Lar, nós deixamos lá no Nosso Lar também. Então, tem vários centros que... E com certeza, gente, pelos sites de todas as distribuidoras e livrarias do Brasil, porque é um lançamento nacional. De Jesus para você, luz e consolação, Francisco Altamir da Cunha. A gente continua no próximo programa, quer desejar para vocês um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem com Deus, o nosso abraço fraterno. Seu Altamir finaliza. Nós agradecemos a oportunidade, né? A oportunidade não só de divulgar o livro, né? Mas a oportunidade de contribuir de alguma forma. Com simplicidade, na verdade, nós não temos tanto a contribuir, mas o pouco que damos, temos certeza que será útil. Muita paz para todos. E tem mais só um detalhezinho, tá tudo no YouTube, gente. Caminhos de Luz RN, tudo juntinho. Esse e outros programas com certeza vão estar lá. Confiram.